professor? Então, tá. O pessoal já respondeu aqui, tranquilo. Bom, qual é a proposta de falar com vocês na palestra? Nós vamos falar sobre um pouco de esquema, não entrar na interpretação do esquema elétrico, mas a proposta minha aqui na palestra sobre notebook é deixar o instrumento, já que nós utilizamos muito na área de smartphone, é conhecida por uma grande parte dos técnicos, e trazer aqui no universo do notebook. Sejam bem-vindos, né, a essa palestra. E para falar sobre essa palestra, né, o tema dessa palestra, eu vou iniciar lá, como eu sempre faço, né, lá do baldrame, lá do alicerce, lá dos fundamentos, para que nós possamos entender o que nós estamos fazendo, o que nós estamos aferindo, por que nós estamos aferindo. Então é interessante, eu sempre vejo isso, nós embasar o nosso conhecimento, para que não façamos uma coisa assim, levada sem saber por quê, né? Então, dificilmente nós vamos poder evoluir esse equipamento, melhorá-lo. Então, às vezes, nós encontramos um outro melhor para trabalhar, fabricar, né? Criar. Então, vou começar aqui pelas grandezas elétricas. As grandezas elétricas, elas têm três grandezas, são compostas de três grandezas. Uma, nós chamamos de resistência elétrica. Nós vamos começar a perceber pelo desenho que eu coloquei aqui, para ilustrar, né, para ficar mais fácil vocês compreenderem sobre o que eu estou falando, né? Então, nós temos a resistência elétrica. A segunda grandeza, na minha sequência aqui, é a tensão elétrica. E a terceira, segunda, né? E a terceira é a corrente elétrica. Então, o conjunto dessas três grandezas é a que vai nos fundamentar na eletrônica. O estudo da eletrônica, até eu falo, aquele que quer conhecer um pouco de esquema elétrico, quer saber interpretar, quer saber como funciona, né? Esse aqui é o ponto de partida, né? É daqui que nós partimos, conhecendo as grandezas que trabalham conosco na eletrônica. Então, o técnico vai trabalhar com essas três grandezas. Então, a corrente elétrica, né? O que é uma corrente elétrica? Eu sempre cito o exemplo de um rio, né? O que é uma corrente? O que é um rio? Um rio é uma corrente de água. E a corrente elétrica, então? A base da eletrônica é os elétrons. Então, o que é que deriva a palavra elétrica, eletrônica, eletricidade? São elétrons. Então, eu tenho aqui um condutor e a corrente elétrica são elétrons que circulam dentro de um condutor, como o rio, né? Que é uma água que anda dentro de uma determinada limitação, que são as margens, né? Porque a água parada é lago, não é rio, é lago. Então, o que é um rio? É uma corrente de águas. E que é a corrente elétrica? É uma corrente de elétrons. Então, nós vamos, aos poucos, conseguir começar a entender, né, o que essas grandezas. Então, não podemos confundir, né? Então, corrente, eu tenho uma corrente elétrica percorrendo um circuito. Então, nós já sabemos que corrente elétrica são elétrons em movimento dentro de um circuito. Então, por definição, né, corrente elétrica são elétrons em movimento em um condutor. E essa unidade, né, aqui no plural, amperes, ampere, é a nossa unidade. Então, na eletrônica, todos têm uma unidade, né? Se a gente se aprofundar na eletrônica, nós vamos ver que tudo tem uma unidade. O que é uma unidade, né? Por exemplo, um exemplo para fixar, né? Vocês vão no açougue, por exemplo, né? O que vocês pedem? 1 quilo de carne. Mas o que é o K? O K
representa 1000, mas 1000 o quê? Gramas. Então, essa aqui é a unidade é gramas, né? Então, tudo nós temos unidades. Então, a unidade da corrente elétrica, para nós, é dada por ampere, né? Quanto eu tenho? Tenho 1 ampere, tenho 2 amperes, 3 amperes, então, esses valores me dá aí uma quantidade de elétrons, não será tema aqui desse estudo, né? Discutir as propriedades, os detalhes, mas existe, né? Então, esses valores, 1 ampere, 2 amperes, 3 amperes, 4 amperes, elas têm um valor quantitativo, né, de elétrons, passando por um condutor. E depois nós temos a tensão elétrica. O que é a tensão elétrica? Para que os elétrons possam se movimentar, é necessário que haja uma força aplicada, né? Uma força que, vamos dizer assim, empurre o elétron, né? E se nós não tivermos essa força, essa tensão, o elétron não vai se movimentar. Então, o que nós entendemos, né? Que a tensão elétrica é uma força que faz com que o elétron se movimente através do condutor. Então, eu tenho aqui, né, por definição, que é a força eletromotriz, que é o que nós chamamos força eletromotriz, ou seja, a força que movimenta o elétron. É a força aplicada de forma ordenada. E a unidade da tensão elétrica é dada em volts, amperes, corrente elétrica, tensão elétrica, voltagem, em volts. Bacana? Então, quando nós pegamos aí a nossa fonte de alimentação, nós observamos ali duas letras, A e V. O que representa o A? É amperagem. O que representa o V? Voltagem. O que é amperagem? Quando eu testo e tenho lá um valor em amperes, ele está falando que aquele valor é a corrente que circula pelo circuito. E a tensão que é aplicada a esse circuito, ela é dada em volts. Bacana? Então, nós estamos aqui conceituando, né, o que os fundamentos da eletrônica. E eu tenho aqui a corrente elétrica. A corrente elétrica, vamos dizer, ela é desordenada. Então, eu preciso organizar essa corrente elétrica ou esses elétrons em movimento dentro do meu condutor, né? Então, exemplo que eu peguei aqui, que é conhecida de todos, né, a bateria. O que a bateria vai fazer? Ela vai ordenar a movimentação de elétrons dentro desse condutor, dentro desse circuito. Então, nós temos aqui uma coisa interessante, que é a corrente real e a corrente convencional. O que eu quero dizer com isso? Por quê? Hoje nós chamamos de corrente convencional, que ela sai do polo positivo e vai para o polo negativo. Mas isso aí foi descoberto há muito tempo, depois do conceito, que é o contrário, né? São os elétrons que movimentam, e ele é negativo, é uma carga negativa, e ele caminha em sentido ao positivo. Mas, para mudar toda aquela literatura existente, se convencionou, né, que é do positivo para o negativo. Então, como é uma convenção mundial, nós sempre vamos falar, né? Olha, a corrente, ela circula do mais para o menos, né? O mais é o polo positivo, é da onde sai, o polo negativo, que a gente chama de terra, né? Ou negativo da bateria, é para onde a corrente se recolhe. Mas isso é uma convenção. Isso são detalhes, mas é interessante nós sabermos disso, né? Às vezes nós podemos ser questionados sobre isso, né? Então nós falamos, tá? A corrente é convencional, apesar do elétron ser negativo. Como eu falo sempre, né, isso em sala de aula, né, uma coisa interessante, que ainda nós estamos estudando a definição do raio. O raio sobe ou desce? Então, existe uma corrente que diz que o raio desce e uma outra corrente que diz que o raio sobe, né? Então tem essa corrente, daqui 50 anos, 100 anos, 150 anos, sei lá quanto, aí se não, o raio, apesar de ser uma ilusão ótica, ele está subindo. Ele sai do terra, né, que é a terra, e vai para as nuvens. E aí, vai mudar toda uma literatura de 1000, de 100, 150 anos? Não. Então fica convencionado que o raio, né, sai da nuvem para o terra. Então é isso, para vocês terem uma ideia, né? Nós estamos vivendo aí sempre em discussão, né? Não podemos nunca assinar embaixo
na área nossa de tecnologia ou de eletrônica, né? Que a verdade, ela é cartesiana, não, ela pode ser mudada, porque é uma coisa ainda, é um mundo muito desconhecido para nós e de constante mutação. A resistência elétrica, dentro da grandeza elétrica, né? O que é a resistência? Né? Eu vou pôr resistência a uma determinada coisa. E aqui, a resistência elétrica, o que é a resistência elétrica? É a resistência do átomo. Nós estamos trabalhando com átomo, desculpa, me equivoquei, com elétrons, né? Então, é a resistência do elétron, né? Tudo é baseado no elétron. Então, a resistência, o que é? É um material que eu coloco uma certa resistência a uma certa quantidade de elétrons. Então, aí nós vamos começar a analisar o componente resistor. O que faz o resistor no circuito elétrico? Ele coloca uma resistência, dependendo do seu valor ôhmico, à passagem de elétrons. Então, quando nós falamos uma resistência, seja o componente, ou seja algum fator de um componente, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? De um componente, ele impõe uma resistência à passagem de uma determinada corrente, ele não é resistor, mas ele tem uma resistência interna. Então, quando eu falo resistência interna, subentende o quê? Que aquele componente, ele tem uma resistência interna que ele coloca uma oposição à passagem de uma certa quantidade de elétrons. Vocês vão ser lembrados daqui a pouco sobre isso que eu estou falando. Então, conceituando isso aí, né? O que é uma resistência elétrica, né? É a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem de uma corrente elétrica. E a corrente elétrica, né? Ela é dada em ohms, é o símbolo do ômega, né? Ou, popularmente, para ficar mais fácil, né? Uma ferradurinha ao contrário. Então, aquela é o símbolo da resistência. Então, tá aí, né? Ela é esse símbolo. E existe aí a lei de Ohms. O que é a lei de Ohms? É a lei que nós vamos trabalhar essas três grandezas, né? A grandeza, a tensão, a corrente elétrica e a resistência. Então, a lei de Ohms é uma lei, né? É o sobrenome de um cientista, que ela vai fazer com que nós possamos trabalhar dentro do circuito elétrico esses três valores. Está aí conceituado, né? É a lei de Ohms. Então, é George Simon Ohms, tá? Então, ela vai, o quê? Ela vai fazer com que nós consigamos entender e projetar circuitos baseados na lei de Ohms, que vamos trabalhar as três grandezas. Então, nós temos a interação dessas três grandezas. Eu posso quantificar numa fórmula matemática, né? Conhecida como lei de Ohms. Então, tá aí, vamos imaginar aqui um cenário, né? Eu tenho um cenário onde eu tenho a bateria, tenho um resistor que é um componente, e esse resistor está interligado na bateria, né? Um terminal dele está na polaridade mais, e a outra ponta está na polaridade menos. Então, esse cenário nos dá aí vamos dizer, um circuito elétrico, né? E eu tenho presente aí as três grandezas. Eu tenho a tensão elétrica, que é fornecida pela bateria, né? A voltagem que sai da bateria, conhecemos como tensão elétrica. Temos a resistência elétrica, né? Que é dada aí através do resistor. Então, o resistor ele vai segurar ou vai impedir, né, que a totalidade dos elétrons circule, né? Ele vai impor uma resistência. E nós temos uma corrente circulante. Então, veja bem, tensão V, resistência R e corrente I. Mas corrente não é C? Não, na eletrônica nós usamos corrente como I, né? A simbologia, né? Não é a unidade, né? A letra que nos dá a palavra corrente, né? Que é a corrente elétrica. Então, vamos conhecer a fórmula, né? Falar da fórmula, como que é essa fórmula. Então, nós temos aqui a fórmula. Então, temos aí, ó, V igual RI.
Então, eu tenho 3 grandezas. Vamos ver como que ela interage, para que vocês possam conhecer o instrumento, né? Facilitar o entendimento do instrumento que eu vou explicar, que ele é baseado no princípio da lei de Ohms. É o instrumento que vai medir, ou vai aferir, né, alguns valores para que nós possamos localizar defeitos na placa, né? Seja na placa de notebook, seja na placa de smartphone, e ela é usada em qualquer dinâmica de reparo de placa da eletrônicas, né? Não é só amarrado ali no smartphone, não é só amarrado no notebook. Então, tanto que nós trouxemos essa palestra, porque ela vai atender também aqueles que trabalham com notebook, né? O técnico de manutenção de notebook. Então, eu tenho aqui que a tensão ela é igual, né? A tensão é igual a resistência versus corrente, né? Então, eu tenho um valor de tensão, e como que eu vou achar o valor de tensão? Eu tenho que ter a resistência do circuito e tenho que ter a corrente circulante no circuito. Eu tendo esses 2 valores, eu consigo achar, né? Identificar a tensão desse circuito. E depois eu vou começar a brincar com essa forma. Vou brincar ou vou mudar de posição as 3 grandezas. Então, veja bem, agora eu quero saber qual o valor da resistência. Então, para mim saber o valor da resistência do circuito, também preciso de ter os outros 2, que aqui os dois me dão o valor da resistência. Então, eu posso dizer que a resistência é a tensão dividida pela corrente. Eu estou aqui dentro de uma fórmula matemática, só jogando um para cada lado do sinal de igual. Tranquilo, né? Isso aí vamos dizer assim, é escola, né? Lá no fundamental a gente aprende isso aí. Então, o valor da resistência, eu tenho agora tensão e corrente. Com esses 2 valores, eu consigo calcular a resistência do circuito. E agora chegou a vez da corrente. Olha, eu não sei qual é a corrente do circuito, mas para mim saber a corrente, o que eu preciso? Eu preciso também ter eu preciso ter os outros 2. Então, eu posso dizer que o valor da corrente é a tensão dividida pela resistência. Então, aqui está o básico da análise de circuito elétrico em termos de cálculo. Queda de tensão. Às vezes eu preciso fazer dar uma queda de tensão de um LED. Por exemplo, eu tenho lá uma tensão de 4 volts. Eu tenho um LED que ele consome aí uma corrente baixa. Então, tendo esses 2 valores, eu consigo calcular qual resistor que eu coloco para ter aquela tensão que ele trabalha. Então, isso na prática, essa fórmula, ela é bem utilizada. Nós temos aí resistor em paralelo, o que acontece? Resistor em série, o que acontece? Então, de repente, eu tenho que fazer um divisor de corrente, eu uso um resistor em série, uso resistor em paralelo. Então, essa fórmula nos dá várias dinâmicas para nós estarmos entendendo, interpretando o esquema elétrico. Não é assunto também dessa palestra, né? Apesar que eu pincei alguns slides, né, do nosso curso básico de eletrônica, ou do curso eletrônica focada na manutenção de smartphone. Então, esse é um trecho. Claro que lá no nosso treinamento a gente vai desmembrar isso aí. Aqui eu só estou dando assim pelo tempo, né? Por ser uma palestra, né? Uma aula dentro do nosso curso, mas para aqueles que não conhecem, né? Essa aqui faz parte do nosso curso de eletrônica aplicada à manutenção de smartphone, e também é um tópico do curso avançado de manutenção e smartphones. Então, nós temos esses 2 cursos que nós trabalhamos o conceito da eletrônica, né? E agora nós, logo teremos aí o curso de interpretação de esquema elétrico, né? Vamos trabalhar um curso aí de interpretação de esquema elétrico, lá partindo do raiz, né? Então, isso aí é para futuro, mas nós queremos trazer para vocês, né, esse conceito de eletrônica bem detalhada, bem explicada, para que essa parte fundamental, né? Como diz, uma boa casa, ela tem que ter um bom alicerce. Então, você começar a construir uma casa
e não ter um bom baldrame, não ter um bom alicerce, essa casa vai crescer comprometida, né? Ela vai ser sempre comprometida. Então, quando nós vamos estudar eletrônica, qualquer coisa da eletrônica, nós temos que começar lá do básico. E esse aqui é o básico. Não estamos estendendo muito, não estamos abrindo muito por não ser o tema, mas a lei de Ohms, né? Ela tem vários cálculos. Só com essas três fórmulas, né? Com essas três fórmulas, partindo aí de V igual a RI, né? Nós conseguimos entender vários procedimentos do esquema elétrico, interpretar o esquema elétrico, saber por que aquele resistor com bobina, resistor com capacitor, entender o meandro dos circuitos, né? Passa por um entendimento das grandezas elétricas. Por definição, baixa isolação. Quando baixa a resistência do circuito, quando baixa, né? O que é baixa isolação? Não é curto. Então, vamos definir, né? Baixa isolação e curto. Baixa isolação é quando nós temos uma resistência baixa. O componente ele tem uma resistência, por algum problema, por fadiga, né? Ele faz com que aumente a corrente, porque ele está com uma baixa isolação, ou seja, a resistência baixou, corrente subiu, baseando ali na lei de Ohms. Então, de repente, isso a gente vê muito em manutenção, eu tenho uma corrente alta, mas não está aquecendo. Ora, não está aquecendo, talvez, seja que o circuito comporte aquela corrente, só que ela não está dentro da especificação daquele circuito, né? Então, nós temos que localizar não um componente em curto, que né, vou conceituar daqui a pouco curto, nós temos um componente com valor resistivo alterado, né? Não é uma resistência alterada. Entender que todos os componentes, ele tem um valor resistivo, né? Ele tem um material, né? E todo material, ele barra uma certa quantidade de elétrons, né? Tem materiais mais condutivos e materiais menos condutivos, né? E essa condução maior ou menor, a gente isolação, né? A passagem ou a resistência da passagem do elétron por ele, né? Pode falar assim, usa fio de cobre, por quê? Pô, se eu usar um fio de madeira, né? A madeira tem alta resistência, não existe isso, eu citei um exemplo meio chutado, né? Mas por que fio de cobre? Aí você vai conversar aí com um pessoal que trabalha com circuitos muito delicado, é banhado a ouro, né? Nós temos que banhar ouro, porque o ouro é mais condutivo. Ou seja, o que é esse mais condutivo, menos condutivo? É o nível de isolação, é o nível de resistência à passagem da corrente elétrica. Então, baixa isolação não é curto, né? Baixa isolação é que o componente, por algum motivo, ele perdeu o valor resistivo dele. Então, ele está permitindo uma passagem maior de elétrons, isso me dá uma maior quantidade de amperes, está passando mais elétron, está passando, aumenta a corrente, aumenta consumo. Às vezes o material pode aquecer? Sim. Não pode aquecer? Não. Então, vai de material para material, tá legal? Então, baixa isolação não é curto, né? Baixa isolação é quando um componente perde o seu valor resistivo, né? Ou seja, a resistência cai bastante daquele componente, mas ele não está em curto. Em curto é quando ele realmente ele vai a quase zero, né? Permitindo o quê? Que a polaridade positiva e negativa elas se encontram, né? Elas quase se encontram ali. E o que acontece? Aí a corrente vai lá em cima, né? Vai ao infinito, a voltagem vai a zero. Isso a gente observa na lei de Ohms, né? Eu estou falando isso em cima da lei. Então, a corrente vai lá em cima, aí a fonte apita, porque a fonte nossa é de 5 amperes, a corrente vai infinito, vai alto. Por quê? Não existe quase nenhuma resistência entre as polaridades. Então, o elétron, ele sai de um polo ao outro, numa velocidade tremenda, chega a queimar, chega a aquecer, e esse aquecimento até estragar o material. Então, curto-circuito, né? É quando eu tenho ali a proximidade quase a zero entre a polaridade negativa e positiva. Legal? Isso é um curto, né? Baixa isolação, não chega a tanto, né? Eu tenho uma diminuição da resistência, que possibilita uma corrente alta, mas não é um curto-circuito. Então, na eletrônica,
nós temos isso, né? Baixa isolação, curto-circuito. São duas situações diferentes do mesmo componente. Circuito elétrico, né? Nós estamos falando de circuito elétrico, vamos testar circuito elétrico. O que é um circuito elétrico, né? Vamos definir isso aí. Circuito elétrico, eu defino, né? É um conjunto de componentes que estão fechados entre si, produzindo uma determinada função. Aqui nesse exemplo, né, eu peguei lá do smartphone, isso aqui é um circuito do backlight. Então, é um circuito fechado. Ou seja, eu tenho um conjunto de componentes, né, ligado na polaridade mais e menos, exercendo uma função, né, e tem uma função própria dentro do conjunto de circuitos elétricos. Então, falando de smartphone, de notebook, a mesma coisa. Eu tenho dentro do notebook vários circuitos elétricos. E cada circuito tem a sua independência, exercendo funções diferentes. Então, o conjunto de circuitos elétricos é que me dá a complexidade de funcionamento do notebook. Né? Nós vamos ver algumas palestras que o professor Marcos tá para trazer, profissionais que vão entrar dentro de um circuito elétrico, de um conjunto de circuito elétrico, ou seja, do esquema elétrico do notebook, e ali dentro, né, é fácil, né, identificar que ele é um conjunto de circuitos elétricos, né? São funções diferentes. Então, na eletrônica, nós temos vários circuitos, que o conjunto do circuito me dá a complexidade de funções daquele dispositivo, seja um notebook, seja um smartphone, ou qualquer outro equipamento existente, tá legal? Então, quando a gente fala circuito elétrico, o que é um circuito elétrico? É um conjunto de componentes, né, que exerce cada qual a sua função, mas o conjunto desses circuitos, fechado entre si, me dá uma função maior. E nesse meu caso aqui, né, é o circuito responsável por controlar, né, a luminosidade da tela do smartphone. Então, é o backlight, a luz de fundo, né, composto aí por, aqui representando, desenho, né, só para ilustrar, capacitor diodo, seria ali um transistor para representar pulso, né, aberto e fechado, e o indutor, bateria, e na direita do vídeo aí, os LEDs, né, que representaria a luz, as lâmpadas, né, que vão clarear aí o fundo do display. Então, o que é circuito elétrico, né? Compreendendo que circuito elétrico são conjuntos de componentes eletrônicos que formam um circuito fechado. E esse circuito fechado, evidentemente, nos dá uma função. E aqui, né, acrescentando, né, para a corrente elétrica. Por que circuito fechado? Porque dentro desse circuito, a corrente vai circular e voltar para a sua origem, né? Então, a gente chama isso aí de circuito elétrico, ou seja, ele sai pelo positivo e morre no terra, né? O terra geralmente é comum, então ele vai dizer, ele está fechado entre si. Pessoal, aqui vou dar uma paradinha e falar de vocês. Nós vamos mudar de tema agora, né? Dentro da palestra. Estou dando um bônus. Nós demos um bônus para o pessoal que participou do congresso de smartphones, aquele que participaram do congresso, e nós demos um bônus de 50% durante o congresso do nosso e-book. Eu tenho um e-book Manutenção do Telefone Celular, e uma forma de presentear aqueles que nos prestigiam participando do congresso, 50% de bônus. Então, está aqui o site, né, telematica.com/e-book, acessando esse e-mail, acessando esse link, esse site, vocês vão abrir a página de compra lá do e-book, né, entrando no momento de pagamento, caso quem opte em comprar, terá um desconto de 50%. Lembrando que é para o pessoal que está dentro do congresso, essa informação está aqui dentro do congresso, então o cupom, digita lá, notebook, dentro do espaço do cupom, do código do cupom, não é número, é palavra, notebook, né?
vocês têm 50% de desconto aí no nosso e-book. Eu vou deixar um pouco a palavra aí com o Marcos, né? Eu quando eu falo, eu não olho nem o chat, nem sei o que está acontecendo, né? Então o Marcos ficou de gerenciar aí o chat, bater um papo com vocês no chat. Então vamos dar uma olhada aí, depois eu passo para a segunda parte da palestra. Bom, gente, nós vimos aí uma base eletrônica do professor Celso, né? Por que isso aí é importante? Ele vai mostrar mais adiante o porquê que o conhecimento da lei de Ohm ela é importante, tá? Por quê? Ele vai mostrar mais adiante alguns exemplos, vai mostrar uma ferramenta, tá? E amanhã, por exemplo, o professor Daniel vai dar uma palestra, vai começar a falar sobre interpretação de esquemas, tá? Então, na hora que você começar a fazer pesquisa de defeitos em placas, você tem que ter esse conhecimento, tá? Que o professor Celso tá mostrando aqui, tá? Eu sei que para alguns pode parecer uma coisa assim, difícil, mas pode ser difícil para quem está vendo a primeira vez, tá? Se você já tem alguma base eletrônica, tá? Você vai entender que não é difícil, tá? Eu costumo dizer para os alunos que a eletrônica, para quem trabalha com projeto, para quem vai projetar uma placa eletrônica, ela é sim complicada, porque ela envolve não só essa fórmula aí que o professor Celso colocou aí, mas utiliza-se de várias outras fórmulas para calcular diversos outros parâmetros, tá? E só que para manutenção de placas, né, que eu creio que seja o objetivo de muitos aqui nessa palestra, né, que estão participando do congresso, você precisa conhecer essa base aí, tá? Você precisa entender a relação de resistência, de tensão, de corrente, tá? Que ele vai falar mais adiante, né? E vai mostrar a ferramenta que depois eu não sei como é que vai fazer, se ele vai deixar o link para poder fazer, aí ele vai explicar melhor caso alguém queira montar essa ferramenta, tá? Porque é uma ferramenta que não é muito difícil de ser construída, tá? E alguns, provavelmente, aqui na sala até já conheço, tá? Mas essa parte teórica que ele deu aí do funcionamento, que foi teórica, mas vocês viram que teve muita prática, né? Ele mostrando as figuras. Depois, quem puder, assiste de novo essa palestra, tá? Que você vai entender melhor. Quem está assistindo pela primeira vez, quem nunca ouviu falar de lei de Ohm, de resistência, de tensão, de corrente, pode até achar um pouquinho complicado, tá? Mas depois, quando você assistir a segunda, terceira vez, né? E eu até recomendo quem tiver interesse de assistir, nós temos um curso de eletrônica básica disponível, né? Para quem quiser fazer, né? Mas você precisa se inteirar mais dessa parte eletrônica para você conseguir começar a entender a parte de interpretação de esquemas que a gente vai começar amanhã, tá? Mostrado pelo professor Daniel. Ok? Alguma pergunta aí, gente, que vocês queiram fazer antes dele prosseguir? Tá? O Hélio Cel falou que exato, é a base de tudo para quem está começando. Entender a função de cada componente, tá? Porque não adianta você fazer uma interpretação de esquema se você não sabe qual é a função de um resistor, se você não souber qual é a função de um capacitor, a função de um diodo, a função de um transistor. Você tem que saber como é que funciona, tá?
E isso não é difícil. O que é difícil, às vezes, é você calcular, usar fórmulas para calcular um monte de outras coisas que quem vai projetar uma placa precisa saber calcular. Agora, para quem vai fazer manutenção, você não precisa saber calcular muita coisa, tá? Você precisa saber qual a função, como é que você mede e como é que você troca. É isso que você precisa saber, tá? Alguma pergunta aí, gente? Já comprou o seu e-book? Recomendo o e-book do professor. Então, quem quiser comprar aí o e-book do professor, que tem um aprofundamento aí nessa parte aí, só que é na parte de telefone celular, tá? Comprar aí através desse bônus aí que ele passou aí, tá? O professor vai falar sobre alguns componentes do Note. Sim, vai falar, já está falando, tá, ô Jolil? Ele já está falando ali do resistor, tá? Então, cada componente desse aí, você precisa entender como é que funciona, tá? MOSFET, bobina, tá falando, tá? Também os 2 e-books de dicas, muito bom. Não sei que dicas é. Deve ser aqueles lá do curso lá que tem lá, né? O outro curso, né, ô Lanera? Boa noite. Este slide vai passar para nós? Depois o professor Celso fala com vocês aí. Está perguntando, Celso, se vai passar o slide para eles, tá? Depois você, então, responde aí. Eu não fiz esse material aí, mas depois eu já deixei da palestra que eu dei lá no outro congresso, eu vou deixar no grupo. Pessoal que está no grupo aí, vou me comunicar com vocês dentro do grupo de notebook, tá? Então eu vou deixar lá no grupo. O Batista do Nascimento, bom, eu não sei o que é o último que está aparecendo para mim, mas o site de compra desse e-book é o que está aí no slide, http://telematica.com/e-book. Então, vocês entrando nesse link aí, ok? Vocês vão entrar no site de compra. E comprando o e-book, vai abrir o código de cupom. Vocês colocam no código de cupom a palavra notebook, para lembrar do congresso, né? Essa promoção estou dando dentro do congresso, ok? Acabou o congresso, vai acabar essa promoção. E os 2 e-books, Marcos, 2 e-books que eu tenho de dicas. Tá. Então, eu deixei também esse link, eu posso estar repetindo o link. Lá, Dicas de Reparos, volume 1 e 2, esses aí são gratuitos, né? Eu posso colocar lá dentro do congresso também para vocês fazerem o download. São 2 e-books. Eu já estou aqui, eu parei de fazer o terceiro, escrevi um livro, né? E depois escrevi o segundo livro, e ficou para trás aí o que eu queria fazer também, uma sequência de dicas. Então, eu só fiz 2 e eu estou parado na metade do terceiro. Vamos ver se eu consigo terminar esse terceiro, mas eu já estou aí com o compromisso de escrever o terceiro livro, né? Então, está meio complicado aí. Mas é isso aí. Tá, beleza. Tá, gente, então pode prosseguir então aí, professor. Não tem mais nenhuma pergunta, não. Então, vamos lá. Tá aparecendo aí para você aí, Marcos? Tá, né? Tá aparecendo a tela da telemática agora. Tá legal. Então, vamos lá. Bom, pessoal, vamos continuar. Paramos, tomamos café, descansamos. Né? Isso aqui é para me dar um tempo, para também dar uma olhada no chat. Então, vamos seguir. Então, vamos falar sobre capacitores. O que é um capacitores? Lembrando, né, o pessoal, nós não vamos entrar no estudo do esquema elétrico, não vamos entrar na análise do esquema elétrico, né, que eu falei. Mas nós vamos trabalhar as informações necessárias para que vocês possam entender o instrumento, a proposta da palestra, né, passar para vocês o instrumento de teste.
e eu quero que vocês tenham uma noção um pouco dos componentes. Então, capacitores, né? Aqui a figura, né? A foto de capacitores SMD, de tecnologia soldado por superfície, o SMD, né? Tem essa nomenclatura aí, né? Componente soldado na superfície. E a simbologia desse componente nós vamos encontrar no esquema elétrico dessa forma. São vários tipos de capacitores, mas aqueles que nós vamos trabalhar aqui, né, ele tem essa simbologia, e para vamos entender, né, o que é um capacitor, o que ele faz, qual é a função dele. Então, o capacitor, a característica principal dele, desse tipo de capacitor, é impedir a passagem do sinal contínuo da corrente elétrica e permitir a passagem de um sinal alternado, que no nosso caso pode ser um ruído, um áudio, um espúrio, né? Então nós vamos ver esse capacitor muito frequente fazendo a purificação, entre aspas, pode-se dizer, da nossa malha de alimentação. Por quê? Nós trabalhamos num cenário de tensão contínua, então qualquer sinal alternado em cima dessa tensão contínua, ela tem que ser eliminada, tem que ser jogada por terra. Por quê? Nós estamos trabalhando num ambiente digital, eletrônica digital, uma eletrônica onde nós trabalhamos muito, né? Dados, dígitos, né? 0 e 1, informações digitais. Então, qualquer espúrio, qualquer ruído nessa linha de alimentação, ela pode comprometer dentro do circuito integrado, né? Então, toda entrada de circuito integrado, nós vamos ter, que nós chamamos de desacoplamento, ou capacitor de risco. Qual é a função desse capacitor? É fazer com que essa impureza que está presente na linha de alimentação, né, ela seja eliminada para o terra. Então, esse capacitor, ele me dá muito defeito, né? Um espúrio ou um ruído acima do desejado, ele pode comprometer a qualidade operante desse capacitor. Então, eu tenho aqui um desenho elétrico, né? Eu peguei aqui, esse é do notebook, não é de smartphone, né? Nós estamos trabalhando no universo notebook, é de uma memória EMC. Peguei aqui um exemplo, onde eu tenho 2 malhas de alimentação. E eu tenho nessa malha, né, capacitores. Como eu expliquei para vocês, qual é a função do capacitor numa malha de alimentação, por isso eu tenho vários, né? E vamos ver aqui que eles estão aí em paralelo nessa linha aí, né? Então eu tenho aqui, ó, alimentação mais 1.8, né, uma malha que me fornece uma tensão de 1.8, eu tenho outra malha, né, que tem a tensão de 3 volts. Então, eu tenho 2 malhas, voltagem diferente, né? Se nós observarmos, nós vamos ver que nós temos capacitores de valores diferentes, para que possa estar cobrindo uma faixa de ruídos, uma faixa de frequência, e ele possa aí, tendo a presença de uma corrente, de um espúrio dentro dessa alimentação positiva, contínua, né? Ele seja eliminado para o terra. E aí vem o nosso problema. Então, o que eu quero apresentar para vocês é um instrumento, né, que venha facilitar o teste dentro dessa malha. Então, vamos ver como que seria isso aí, né? Então, eu tenho uma malha. Vamos trabalhar num campo hipotético, onde o capacitor C122, ele entrou em curto, ok? Então, eu tenho a minha memória aí, ou o notebook não está operando adequadamente, às vezes não está nem operando, né? Está comprometendo uma linha de alimentação da memória. Então, o que acontece? Nós vamos testar, né? E o motivo desse problema é um capacitor em curto. Então, vamos ver como que isso aí funciona, né? Então, aqui, destacando o capacitor em curto,
ele estando em curto, ou seja, o que eu expliquei para vocês, né? Um capacitor em curto, a resistência interna dele é praticamente zero. Não chega a zero, né? O capacitor não vai chegar a zero, ele estando em curto, essa resistência interna. Nós teremos ainda uma pequena, só se ele abrir, né? Assim, mecanicamente, né? Porque eletronicamente ele já é aberto, né? Mas vamos dizer que a estrutura dele, né? Ele abriu, né? Aí não é um curto, nós não vamos pegar um curto com ele aberto, né? Mas aí houve aqui uma fadiga devido a um espuro, um sinal alto, ou algum motivo que levou ele a fadigar, e a resistência interna dele baixou tremendamente, representando para nós uma resistência menor de 1 ohms. Então, quando eu coloco para testar com multímetro, como a maioria testa capacitor, né, com multímetro na escala de continuidade, o que vai acontecer? Todos os capacitores vão bipar. Por quê? Porque quando o componente entra nessa situação, o terra se faz presente, desculpa, o curto se faz presente em todos os capacitores. Está representado aí, eu vou só voltar, né? Eu tenho um só, mas o curto, ele vai aparentar estar presente em todos os componentes da malha. Por quê? O terra se faz presente na malha de alimentação, né? Ou ao contrário, pode-se dizer, o positivo se faz presente na malha de terra, né? Na polaridade de terra. Então, aonde nós colocarmos aí a nossa ponteira, o que vai acontecer? Né? Vai bipar. Então, nós colocamos aí o motivo na escala de continuidade, né? Bipa, né? Colocamos nesse bipa, por que bipa? Porque está presente ali, através da malha de alimentação, o terra. Então, vai bipar. Vai bipar. E por que na malha de continuidade, na escala de continuidade bipa? Porque o nosso multímetro ele não tem a sensibilidade. O nosso multímetro comum, ele não tem a sensibilidade. Então, uma resistência baixa, né? Não sei qual o valor poderia dizer, mas abaixo de 5 ohms, por exemplo, 4 ohms, ele já começa a bipar. E nós temos que buscar uma resistência menor do que isso. Então, nós temos que desenvolver um equipamento que não bipa. Ele mostra para nós, né? Porque o multímetro, na escala de continuidade, ele vai bipar, né? Ele bipa aonde eu colocar, né? Não sei se vocês estão vendo, né? Ele está bipando. Estou colocando aqui bipa, colocando aqui bipa, né? Colocando aqui bipa. Então, eu tenho que ter um instrumento que me faça essa análise perfeita, ou seja, ele só vai sinalizar o componente realmente em curto. Senão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar da placa, né, esse capacitor e aferir fora da placa. E geralmente, como diz, né, é a última chave que abre, é a última chave do chaveiro que abre a porta. Então, você tem lá um calhamaço de chave, você vai testar uma por uma, às vezes, de repente, é a última chave que vai abrir a porta. Então, se nós tivermos um componente que facilite, um instrumento que facilite a gente estar aferindo componente por componente, sem ter necessidade de tirá-lo da placa, né? Show de bola. Então, essa é a nossa ideia. Então, veja bem, qual seria, então, a solução para a localização do componente curto? Retirar um por um até chegar ao componente curto? Difícil, né? Tem técnico que fica levantando um por um lá. Já vi técnico fazer isso. Ele mede, apitou, levanta ele e vai tirando, vai levantando um por um. Cara, complicado, né? Você coloca a placa em estresse, porque toda hora você tem que estar, ainda mais SMD, você tem que ir lá ficar colocando processo quente na placa, no componente, seja ar quente, seja um ferro de solda, para levantar o componente, para tirar o componente, para ferir, né? Então, não é legal. Então, nós temos aqui, ó, instrumento de teste, existe instrumento de teste, para aferição de resistores com valores pequenos, ou seja, menor que 1 ohms. Então, nós temos esse equipamento, mas é caro esse equipamento, só pela presença dele, só pelo rosto dele, já vê que não é um instrumento barato. Só para nós testarmos esse componente, né? Então, vamos buscar algo mais simples. Temos esse aqui mais simples.
Esse aqui está numa faixa aí de uns R$ 800 importado, né? Só para também trabalhar. Bacana, bacana. Mas vamos dizer que nós vamos ter que começar a fazer uma coisa, vamos investir pouco. Nós somos em início de carreira. Eu não sou ainda aquele cara que tem lá 10 notebooks por dia para consertar, né? Então, vou investir aí 2.000 no equipamento, vou investir 800 no equipamento. Então, eu vou passar para vocês uma solução barata, simples, né? E R$ 50, mais ou menos. Então, vamos iniciar a montagem do nosso testador de baixa resistência, né? Vamos buscar uma solução baixo, de custo baixo, né? Multímetro de valor acessível, né? Então, eu escolhi esse multímetro para fazermos o nosso instrumento. Eu fiz um vídeo montando esse aparelho, mas na hora que eu terminei de montar, explicando tudo certinho, passo a passo, ficou muito tempo para uma palestra, né? Então, qual é a minha proposta? Eu vou editar esse vídeo certinho, vou colocar no canal da Telemática, aí com o Marcos também, né? O canal do Clube do Smartphone, ou o Clube do Notebook, que é o canal do Marcos Jerônimo, né? O vídeo, para que vocês possam estar depois assistindo o vídeo, né? Com mais detalhes, mas eu vou explicar como ele funciona. E também vou deixar o link depois lá no grupo do Congresso, né? Congresso de Notebook. Vou deixar lá essa palestra para você, o vídeo da palestra, né? E o vídeo da montagem, para vocês estarem assistindo. Então, o Joãozinho faz uma pergunta, né? O Joãozinho da classe. Esse aí é o Joãozinho da classe. Como é que funciona o circuito que possibilita o multímetro a realizar a leitura de uma resistência de baixo valor? O Joãozinho é fera. Calma, Joãozinho, né? Então, vamos explicar isso aí. Para a gente entrar propriamente no instrumento, na montagem, eu gosto de explicar também como ele funciona. Não é fazer por fazer, né? Eu sou daquele que gosta de explicar, não fazer receita de bolo, né? Então, para que vocês possam entender como que funciona esse instrumento. Não é só fazer e sair usando, né? É legal a gente saber como funciona, por que funciona, para que nós possamos, lá na frente, aperfeiçoar o instrumento. É assim que a coisa anda. Porque aquele que não sabe como funciona, só usa, né? Ele não sabe melhorar, não sabe de onde veio, também não sabe para onde vai. Então, vamos trabalhar, e esse instrumento nosso, ele é baseado no método Kelvin, 4 pontas. Tanto, vou voltar aqui o slide, né? Vamos voltar aqui só para vocês observarem, que esse instrumento, ele tem 4 pontas, né? Pode observar que sai 4 fios, e esse também trabalha 4 pontas. Ou seja, esses instrumentos que aferem baixo valor resistivo, eles trabalham através do método Kelvin, né? Não vamos aplicar o método Kelvin, vamos basear o nosso circuito no método Kelvin, tá? Porque uma coisa é você usar o método Kelvin e a outra é utilizar um circuito baseado, né? Tem uma pequena diferença aí. Então, vamos voltar naquilo, né? Método Kelvin. Então, o que é o método Kelvin 4 pontas? Eu tenho um componente que ele está ali com baixa resistência, certo? Vamos voltar lá, aí vocês vão ver a teoria aplicada na prática, né? Vamos voltar lá na lei de Ohms, aonde eu quero saber valor, eu preciso de 2 informações. Então, vamos ver aqui o que eu tenho. Eu tenho um componente, um capacitor em curto, só que esse capacitor, por mais em curto que ele esteja, ele tem uma baixa resistência. Se ele não tiver nenhuma resistência, vamos dizer que é resistência zero, mas ele pode ter uma baixíssima resistência, né? Então, nós sabemos que nós temos um valor ali na malha. Todos os capacitores estão retornando para mim um curto. Ele está bipando. Qual dos 4 que eu bipei ali é realmente o meu capacitor com baixa resistência? Então, o que eu vou fazer através do método Kelvin, né? Eu vou
eu vou aplicar uma corrente elétrica em cima daquele capacitor, e ele vai me dar o quê? Quando eu tenho dois valores, eu tenho uma corrente elétrica e eu tenho uma resistência, o que eu consigo encontrar? Uma voltagem. Lembra da lei de Ohms, né? Então, vamos lá. Então, eu vou aplicar no meu circuito uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica, quando passar pelaquela resistência baixa ou resistência zero, ela vai me voltar uma tensão, certo? Um valor em voltagem. Vai me resultar uma tensão, né? Eu tendo 2, ele me dá o terceiro. Ok? Então, nós vamos aqui, né, aplicar a lei de Ohms, que seria essa lei, né? Eu estou atrás do quê? Eu tenho uma voltagem, eu tenho uma corrente, eu tenho uma resistência, eu vou ler uma voltagem. Então, eu lendo a voltagem, e aí eu vou fazer por comparação, né? Eu coloco naquela malha, eu tenho 4 capacitores, eu testo o primeiro capacitor, ele vai me dar uma voltagem. Testo o segundo, testo o terceiro. Ali naquela sequência, o terceiro que é meu problema. Quando eu aferir o terceiro, a voltagem vai ser bem baixinha, diferente das demais. Eu localizei o meu capacitor. É isso que o instrumento vai sinalizar para vocês. Baseado no método Kelvin, 4 pontas, né? Eu aplico uma corrente em cima do elemento resistivo, ele me volta uma voltagem. Através do valor da voltagem, eu consigo identificar quem é o meu componente problemático, quem é meu componente com defeito, porque no conjunto de todos eles, aquele componente com problema, ele vai me voltar uma voltagem totalmente diferenciada, certo? Então, está aqui aquilo que eu falei para vocês, ó, aplicando uma corrente elétrica constante, aqui vamos produzir uma corrente de 100 miliamperes, né? O valor da resistência era diretamente proporcional ao valor da voltagem, ou seja, menor valor de voltagem, menor valor da resistência, certo? Ou o inverso, né? Quanto menor o valor da voltagem, menor o valor... Vamos corrigir isso aí, né? Menor valor da resistência, menor valor da voltagem. Eu consigo identificar o meu capacitor em curto ali da malha. Simples, fácil e até rápido para vocês localizarem um curto na malha. Existem outros processos? Existe. Só que esse aqui é um processo talvez um pouco mais trabalhoso, você tem que ter conhecimento da malha, tem que saber qual malha pertence, tem que olhar o esquema elétrico. Você também pode fazer por comparação. Existe aí toda uma mecânica de análise para vocês estarem fazendo esse teste. Mas é um teste seguro, né? Não vai danificar o seu circuito, não vai danificar a porta do seu CI, né? Fazendo esse tipo de teste. E é uma ferramenta baratinha. Depois vocês vão entender o circuito, vocês não precisam nem modificar o multímetro de vocês. Todos os técnicos, tem na bancada um multímetro, que eu considero técnico, né? A primeira coisa que ele tem que ter é um bom multímetro, né? Então, o que vocês podem fazer? Uma ponteira de teste. Não precisa nem mexer internamente no multímetro de vocês. Sai mais barato ainda, uma ponteira de teste. Podemos estar discutindo isso aí. Então, vamos entender, né, o nosso circuito. Resumindo, né? Então, eu tenho aqui, né, o que eu vou precisar? Aqui eu vou usar uma bateria no projeto aqui, eu vou usar uma bateria, todo mundo tem, porque eu estou trazendo isso aqui de smartphone, né? Mas depois eu vou explicar que não precisa também ter uma bateria, pode estar usando a fonte de vocês, né? Todo técnico de notebook tem fonte. Vou precisar de uma fonte, aqui no meu desenho uma bateria, tem um regulador de tensão LM317 e um resistor de 12 ohms. Então, esses 3 componentes, mais o multímetro, esse multímetro está entre 15 a 25 reais no mercado, né? Depende do mercado. Se vocês forem no mercado informal, 15 reais. Se vocês forem no mercado formal, né, uma loja de eletrônica, vocês vão encontrar esse
esse multímetro aí na faixa de R$ 25. Resistor, vamos colocar R$ 1. O regulador aí LM317, na faixa aí de R$ 5 estourando. R$ 5. Quer dizer, um conjunto aí, resistor regulador, R$ 6. A bateria, quem for usar bateria, pode usar uma boa, funcionando, que todo mundo tem bateria, na nossa área, smartphone tem bateria. Se não, a opção é trocar a bateria por uma fonte. Todos os técnicos têm uma fonte de bancada, não é verdade? Então, regula ali uma tensão de 4 volts, né? Ela já funciona certinho. Então, a bateria, a alimentação, né? Regulador LM317 e o resistor de 12 ohms. Então, esse é o nosso conjunto. Quando eu disse para vocês que vocês podem montar, e eu já tenho alguns técnicos que já fizeram isso, né? Já mostraram para mim fotos, já levaram no meu perfil no WhatsApp, mostraram, professor, eu só fiz a ponteira, tá bacaninha, funcionou top. Por quê? Isso aqui pode ser só feito pela ponteira, você só troca a ponteira. Isso aqui pode ser também feito externamente. O filme que eu fiz, né? Tá aqui o instrumento, eu fiz, mas é que ficou longo. Eu fiz aqui, né? Eu montei, eu fiz o filme montando esse instrumento, né? Que eu vou colocar no YouTube, depois vocês assistem, né? Eu fiz o meu projeto para exemplificar. Eu coloquei o quê? Para colocar na fonte. Então, o que eu fiz? Eu, em vez de usar bateria, eu usei 2 pinos banana, né? Positivo e negativo, no lugar da bateria. Então, eu conecto na bateria e uso o meu instrumento. Está aqui o instrumento. Então, vamos ver aí como é que isso aí funciona. Então, a conexão para o funcionamento correto do circuito, que irá alimentar a ponteira. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. É necessário, né? Eu faço essa configuração, eu vou colocar o resistor entre o pino 1 e pino 2, ou terminal 1 e terminal 2, do LM317. Para quê? Para que ele faça, ele é um regulador, ele vai regular aí para mim uma corrente aproximadamente de 100 miliamperes. Então, esse existe um cálculo, né? Ele dá uma queda de tensão interna e me dá uma corrente aproximadamente de 100 miliamperes. Então, essa é a função do resistor no LM317, nessa conexão aí, dessa forma, entre o pino 1 e o pino 2, ou terminal 1, terminal 2. Depois eu vou ligar o terminal 3 na bateria, no positivo da bateria. Vou fazer essa ligação, né, entre o terminal positivo da fonte ou positivo da bateria ao terminal 3 do LM317. Vou ligar a saída do resistor entre o terminal 1 e 2, né? Mais para o virado sentido terminal 1, ou seja, vou ligar a ponteira vermelha no resistor e no pino 1, bem na ponta da ponteira. Eu fiz aqui, se é fácil ver, né? Então eu liguei aqui, ó, né? Peguei o fio, liguei bem na ponta da ponteira. Tá aqui o fio, ó. O fio corre junto com a ponteira. Então, aqui o fio tá ligado bem na... Né? Vocês quem assistir o vídeo vai ver o montante, que eu fiz bem detalhado o vídeo, tanto que ele ficou longo, né? Explicando certinho. Por que eu faço isso? Porque existe a resistência do fio. Nós não podemos desconsiderar. Nós estamos fazendo um teste de baixa resistência, abaixo de 1 ohms. Então, o cabo da ponteira, ela tem uma resistência. Então, nós colocamos lá na ponta da ponteira para eliminar ao máximo a resistência do cabo da ponteira. Porque existe, todo o corpo produz uma resistência que é bloqueio de elétrons. Então, esse fio tem uma resistência. Então, ligamos lá na ponta da ponteira. E o fio preto? Ligamos no negativo da fonte ou no negativo da bateria, certo? Está pronta a nossa montagem, bem simplesinha, né? Projeto com bateria, esse projeto que eu deixei para vocês. E eu posso tirar a bateria
e colocar a fonte. Não muda nada, eu só regulo ali a fonte em torno de 4 volts, tranquilo, né? 4, 5 volts, mas vamos colocar 4, nós trabalhamos com 4, né? Então, vamos colocar 4, né? Na fonte, e certinho, podemos estar usando, como foi o meu projeto, né? Eu não usei a bateria, eu tenho projeto com bateria e tenho projeto com fonte. Então, o que eu vou demonstrar no vídeo é um projeto com fonte. Tá? E está montado aí o nosso testador de baixa resistência. Teria aqui um vídeo, né? Seria aqui o vídeo. Ficou grande, então, mas o slide aí está preparado para mim colocar o vídeo, não coloquei. Então, vamos lá. Então, agora eu vou fazer o teste com o instrumento. Vamos voltar aqui para o nosso desenho elétrico, vamos voltar para a placa. Vou fazer o teste, eu tenho essa malha. Um desses capacitores são em curto. Eu já sinalizei que o capacitor é o C122, a título didático, né? E lá em campo, nós não sabemos qual dos 4 que é em curto. Então, vamos testar. Agora, o que eu vou fazer? Lembra? Eu vou usar a lei de Ohms, porque agora o meu instrumento é em cima do método Kelvin e eu vou ter que usar a lei de Ohms, ou seja, eu vou aplicar uma corrente em cima do componente que tem ali uma determinada resistência, que é mínima, mas tem uma resistência, então e vai me resultar uma voltagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu equipamento agora, o meu instrumento, aonde? Na escala de voltagem, porque eu vou ler voltagem, né? Eu vou ler uma microvoltagem, porque é uma voltagem baixíssima. Então, eu posso colocar ali para ler 200 milivolts, né? Coloco ali na escala 200 milivolts. Então, o que eu estou buscando? O terceiro valor da minha fórmula de lei de Ohms, né? Voltagem é igual RI, né? Então, eu tenho o R, eu tenho o I, e o multímetro vai me dar a voltagem. O que eu estou buscando? A menor voltagem, ou a menor resistência daquela malha. Vamos lá. Então, eu vou colocar num capacitor, me deu 0,30 milivolts. Coloco no outro, 0,40. Vem no outro, 0,25. E no meu, 0,05. Ele está em curto. Então, eu aferi 4, e o menor gritante em relação aos outros, é o meu capacitor em curto, é o meu componente em curto. Ele dá uma leitura, mas uma leitura muito baixa, certo? Por isso que diz, é um testador de baixa resistência. Então, ele vai identificar dentro dessa malha um componente em curto. A resposta é milivolts e a menor entre todos os componentes em curto. Então, esse aí é o nosso instrumento, né? Estaria passando o vídeo para vocês, repetindo, vou deixar à disposição lá no canal Telemática e Marcos Jerônimo, mas eu vou passar o link dentro do grupo para vocês, tá? Ele já está pronto, é só editar, vou editar ele de uma melhor maneira, porque ele ficou muito grande, para a gente estar passando para vocês. Valeu? Então tá aí, né? Esse aí é um multímetro que eu já tinha uma foto que eu tenho, que eu usei a bateria está nas costas dele, né? Então ele não é ligado na fonte, isso aí é ligado numa bateria, e aquele terminal à direita, à esquerda que vocês estão vendo, eu faço uma comutação, eu tiro a bateria e tiro o multímetro e coloco a bateria para carregar, porque é uma bateria que com o tempo ela vai descarregando. Então, eu posso carregar essa bateria, eu fiz uma adaptação para carregar a bateria num carregador externo de bateria, né? Aqueles carregadores pequenininhos. Então, deixa carregando ali, carrega a bateria e eu volto a usar a bateria, uma bateria recarregada. Mas como a maioria dos técnicos, a maioria não, todos eles têm fonte de alimentação, agora eu estou optando, né? E não usar bateria, porque ela descarrega, eu vou lá e coloco na fonte, tá? Coloco na fonte e faço o meu teste. Legal? É isso aí. Aqui termina a minha palestra. Agradeço. Obrigado. Até a próxima. Vamos para o chat.
Bom, professor Celso, tem aí essa pergunta aí do Jolil. Ele pergunta por que alguns fabricantes colocam 3 ou 4 capacitores em paralelo, sendo que apenas um bastaria. Assim como no exemplo em MG, não entendi isso, mas deve ser do esquema que você deve ter colocado aí. Na verdade, eu vou responder um pouquinho e depois o senhor complementa, tá? Ô, Jolil, na verdade, vocês vão ver a partir de amanhã, quando começarem as interpretações de esquemas de notebook, que vai ter caso que não vai ter 4, não, tá? Vai ter 30, 40 capacitores na mesma linha, tá? E notebook acontece muito isso. Não sei se você já viu um esquema de notebook. Há determinadas linhas que tem ali, por exemplo, na linha de alimentação do processador, que a gente chama de V-Core, tá? Você tem alguns modelos de notebook que tem 30, 40 capacitores, e às vezes mais, tá? Então, a partir de amanhã, o professor Daniel vai começar a falar de interpretação de esquema, e você tem ali, imagina você ali com 30 capacitores, aí você pergunta, para que tem esse 30 capacitores? Quando poderia ter somente um, né? Mas, na verdade, não, tá? Na verdade, você perguntou ali, bater capacitores, somente um, né? Mas, na verdade, esse capacitor, ele não está funcionando ali na carga e descarga. Ele está até funcionando, mas, na verdade, ele está pegando as frequências que ele não deseja naquela linha e está jogando tudo para a Terra. Essa é a função dos capacitores cerâmicos, é pegar qualquer interferência que tiver naquela linha de alimentação e jogar para a Terra. E por que tem um monte? É porque aquela linha de alimentação, aquela trilha, ela funciona como uma antena. Então, se botar só um capacitor lá perto da fonte, por exemplo, tá? Onde a tensão entra, vai filtrar ali. Mas até que a tensão chegue lá na frente, lá no circuito onde ela tem que alimentar, essa trilha funciona como uma antena, tá? Então, os engenheiros colocam um monte desses capacitores cerâmicos justamente para poder, à medida que a trilha vai se distanciando, a qualquer interferência que entrar naquela área ali, naquela parte da trilha, é imediatamente jogada para a Terra, tá? Então, por isso que a gente vai ver um monte de capacitores. E o professor Celso mostrou aí como que você identifica quais desses capacitores entram em curto através dessa ferramenta, tá? Então, professor, se eu quiser, o senhor complementa essa resposta aí, porque ele fez essa pergunta aí. Viu, Marcos? É o seguinte, só para acrescentar, também, porque eu até ia pegar aqui, depois eu tenho que desligar um para abrir o outro. Na nossa área de smartphones, nós temos o iPhone. O iPhone tem uma infinidade, né? Às vezes até 20 capacitores na linha, né? 10 capacitores, 15 capacitores numa malha de alimentação. Uma é para você ter uma gama de sinais que você pode pegar, que nem você usou um termo interessante, que é antenas. Vocês vão ver que os capacitores, eles são de valores diferentes, né? Porque qual é a função ali? Eu tenho ali vamos dizer, uma cascata de capacitores para fazer a filtragem do ruído. Qual ruído? Qual é a frequência? Que tipo de espúrio? Então, você tem ali um conjunto para tornar o quê? Essa linha mais
é pura, mais limpa, né? Então, é como se eu tivesse, vamos dizer, uma cascata de filtragem, né? Onde vai parando as impurezas, que é nosso ali, é um caso ali, são ruídos na linha, né? Por exemplo, hoje nem tanto, né? A maioria é blindado, mas eu lembro quando era novo, jovem, né? Passava uma moto na rua, a televisão, pô, parecia um caso, a televisão. Ou seja, a filtragem, o ruído, não era o ruído da moto, mas da fagulha, das velas, ela produz um campo magnético. E esse campo magnético, né, aquelas faíscas, aquelas interferências do motor ali, da faísca, do campo elétrico, vinha interferir aqui na televisão. E era espúrios, eram várias, né? Hoje você fala um negócio dele, ninguém acredita, né? Mas liquidificador, né? Ligava-se o liquidificador, a televisão já dava problema, ligava o chuveiro, a televisão dava problema, porque a televisão nos era visível, nós estávamos vendo a imagem, nós estávamos vendo isso ia acontecer. Ela dava resposta na imagem, né? Então, mas isso ainda existe. Tanto que nós usamos o quê? Blindagem, né? O que é blindagem, né? É uma gaiola de Faraday, né? A gente explica isso aí com mais detalhe no nosso treinamento. O que é uma gaiola de Faraday, né? Ela visa o quê? Proteger tanto o circuito interno quanto o externo, quanto elementos, quanto as ondas eletromagnéticas, né? Então, o capacitor, ele tem essa função. E por que vários, né? Porque o projetista resolveu fazer uma cascata de capacitores para aumentar a filtragem daquela malha. Beleza, beleza. Mais alguma pergunta aí, gente? Alguma pergunta aí, pessoal? Vocês que estão aí, conseguiram entender aí a função do equipamento, né? A função desse instrumento que o professor Celso mostrou aí, ele vai identificar, medindo cada capacitor, aquele que tiver em curto vai apresentar um valor de tensão menor do que os outros, tá? Por quê? Porque como vai estar em curto, vai estar passando muita corrente por ali, então a tensão que vai demonstrar no multímetro vai ser uma tensão muito mais baixa do que nos outros capacitores, tá? Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, coloque aí, tá? Olha, tem uma pergunta ali interessante que a gente ouve muito, a fonte de alimentação. O que é uma fonte de alimentação, né? Ela fornece uma corrente e fornece uma voltagem. Esse circuito, ele aplica uma corrente no circuito. Não é a fonte é diferente. A fonte fornece, né? Se ela não aplica uma corrente, quem pede é o circuito que pede a corrente, né? Tanto que a gente fala, quanto que eu regulo de corrente? Não, você pode trabalhar com a corrente toda aberta. Você está entendendo? É que o que vai acontecer? Para mim ter por isso que, para mim ter uma precisão, esse circuito me dá isso, né? Ele aplica, por isso que eu estou falando, em cima do método Kelvin. Ele aplica uma corrente, e essa corrente, em cima daquele componente, me dá um valor em volts, né? Então, é um método Kelvin. Então, é diferente de eu ajustar uma fonte sem nada. Tem cara, não, coloca um resistor de 70 ohms, mas a fonte, se ajusta a fonte até 100 miliamperes. Mas essa fonte ajustada a 100 miliamperes significa que o máximo de corrente que ela vai fornecer é 100 miliamperes, diferente desse projeto. Então, tem essa pequena diferença, né? Senão eu não estaria aqui explicando, né? Fica muito mais simples, menos oneroso, né? Não haveria necessidade de gastar no circuitinho regulador, né? Então, essa é a diferença que eu expliquei, né? Eu estou fazendo em cima do método Kelvin. O método Kelvin é um método muito antigo. Se vocês forem ler sobre Kelvin, né? Ele é lá do início do século. Então, existiam, até em telecomunicações, eu saber, por exemplo, a que distância tá um curto na linha, né?
Eu aplico lá, eu aplico uma corrente na linha telefônica, né? Quem trabalha em telefonia e na área de testar linhas telefônicas aí da cidade, né? Como que ele sabe que tem um curto na linha, um curto no cabo, né? É dessa forma. Porque ali no cabo, lá perto do curto, ele vai ter uma resistência bem menor. Então, ele aplica uma corrente no cabo, né? O que voltar para ele, faz um cálculo matemático, ele sabe que a 100 km, a 50 km, a 2 metros, tem um curto. Ele vai abrir o cabo quase que certinho naquele lugar. Então, a malha, quando a gente testamos, é o mesmo processo, né? Em determinada posição ali da malha, eu tenho um curto. Então, eu vou, só que aqui é um pouquinho diferente, como que é componentes, eu vou medindo componente por componente, ou seja, eu vou aplicando uma corrente de 100 miliamperes, ela vai me retornando um valor em volts, porque o componente tem uma resistência. E eu vou fazendo isso componente por componente. A Verônica perguntou por que a minha fonte, na hora de regular para 100 miliamperes, ela não abaixa mais do que 600 miliamperes. Verônica, essas fontes aí da Yachun, essas 1502, elas não têm precisão, tá? Eu, sem querer falar mal, eu não indico essas fontes para ninguém, tá? Porque eu já comprei 4 fontes dessa há uns 6, 7 anos atrás e elas queimaram em pouco tempo, tá? Porque elas só fornecem o máximo de 2 amperes, elas, quando você tenta dar uma carga de bateria, elas não aguentam dar carga de bateria, tá? Então, várias razões, eu não recomendo esse modelo de fonte para ninguém. Agora, o fato dela não estar regulando para 100 mA, que normalmente é o mínimo, né? Pode ser algum ajuste ali, aquele ajuste dos botões ali, pode estar danificado, ou algum outro componente interno, tá? Porque digamos assim, os componentes internos dela não têm muita precisão, tá? Então, eu não recomendaria essa fonte para ninguém, porque eu já tive aí digamos assim, uma experiências ruins com ela, tá? Nós tínhamos 4 e as 4 deram problema depois de pouco tempo de uso, ok? Mas pode ser ajuste, tá? Fala, Celso. Então, o problema é entender o circuito aqui. Eu até voltei a colocar o circuito aqui montado, certo? Vou colocar aqui com a fonte. E só para eu vi outra pergunta, acho que ficou alguma dúvida. A fonte de alimentação, eu posso trabalhar com ela totalmente aberta. Por quê? O LM317 é um regulador de tensão. Quando eu faço esse tipo de conexão, eu estou aplicando nele uma voltagem de 4,2 volts. Mas eu posso aplicar 3 volts, eu posso aplicar 5 volts, ele tem uma tolerância. Então, ele, nessa configuração, não interessa qual que é a corrente, ele vai ter uma queda de tensão, ele é um regulador, ele é um componente que tem uma função, ele vai regular essa corrente, essa tensão entrante, ele vai dar uma queda de tensão e vai oferecer à saída uma corrente de 100 miliamperes, independente da tensão que eu estou jogando nele. Claro, dentro dessa limitação que eu falei, né? A corrente, quem vai pedir a corrente, né, é o componente. Então, ele está pedindo a corrente, que eu nem sei qual. Eu teria que estar colocando um amperímetro ali, em série, com o componente, para saber qual é a corrente que o componente está pedindo. Eu sei que ele me fornece uma corrente de 100 miliamperes nessa configuração. Então, esse resistor, ele pode, se eu fazer um teste, eu coloco ali um resistor variável e vou variando a resistência do resistor, ele vai variar a corrente que ele fornece. Então, tanto que, eu quero uma precisão. Então, tira esse resistor de 12 ohms e coloca ali um resistor variável. Aí você vai ajustando o resistor variável na saída do LM317 até dar corretamente 100 miliamperes. Entendeu? Isso é um projeto. Então, é diferente de uma fonte. Tá?
Então, a fonte, ela não me dá uma... Ela não fornece 100 miliamperes quando eu ajusto. Ela possibilita o fornecimento até... É diferente, até 100 miliamperes. Se eu colocar a minha fonte para 1 ampere, ela fornece até 1 ampere. Se eu ajustar para 2 amperes, até 2 amperes. Não que ela joga no circuito, por exemplo, minha fonte eu coloquei 2 amperes, ela vai jogar 2 amperes dentro do celular. Não é assim. A fonte, por isso que ela chama fonte de alimentação. Ela fornece uma tensão variável de 0 a 15, isso é justo, e ela fornece uma corrente, só que a corrente é a quem ela fornece aquilo que o componente ou dispositivo pede. Tá entendendo? É diferente. Não sei se me fiz entender assim, tá? Tem uma outra pergunta aqui do Alexandre. Professor, somente com o multímetro na escala de ohm, dá para saber se o capacitor está com baixa resistência? Então, o problema desses multímetros é a sensibilidade. Por isso que nós discutimos, né? Então, depende da sensibilidade do multímetro. A menor escala ômega ali é 200, por exemplo, tá? Então, se o componente está com 10 ohms, talvez esse multímetro já comece a bipar, sinalizando um curto. Ele não tem a sensibilidade de atingir essa resistência baixa. Tanto que existem instrumentos, que eu mostrei aí na palestra, específico para medir resistores de baixa resistência. Esse é um multímetro difícil, ainda mais na escala. É um capacímetro. Tá, um capacímetro. Mas multímetro na escala ômega, ou seja, na escala de resistência, ele não tem essa sensibilidade de atingir um valor bem baixo. O André Oliveira, ele está perguntando qual é a fonte que nós indicamos para manutenção de notebook. E ainda tem um outro problema, tá, Verônica? E você que tem interesse de trabalhar com manutenção de notebook, essa fonte de 15 volts, ela não serve para trabalhar com notebook, tá? Uma, por causa da tensão, porque a fonte que você precisa para trabalhar com notebook tem que fornecer pelo menos 19 volts, que é a tensão que a maioria dos notebooks trabalha, tá? E outra é a corrente, tá? Essa fonte 1502, por exemplo, ela só fornece um máximo de 2 amperes. E a maioria dos notebooks do mercado aí, em média, eles consomem uma média de 3 amperes. Mas nós vamos encontrar um notebook de 4, de 4,7, tá? De 3,42, tá? Então, aí o André perguntou, qual é a fonte que nós recomendamos? Eu recomendo, você pode comprar até uma fonte da Yachun, mas tem que ser aquela 30 volts, 5 amperes, tá? Então, para notebook, você tem que ter a partir de uma fonte de 30 volts. Não quer dizer que ela vá fornecer, ela fornece até 30, tá, gente? Mas a gente só vai usar 19. E que forneça até 5 amperes, tá? Mas e qual é a melhor? Eu recomendo as fontes da Hikari, tá? Que, na minha opinião, são as melhores fontes que tem. Aquela fonte de 30 volts ou 32 volts, 5 amperes da Hikari são as melhores. Essa fonte está na faixa aí, está custando entre 500 e 650 reais. Essa da Yachun, que é 30 volts, também 5 amperes, a partir de 380, 400 reais, você acha ela aí na internet, tá? Então, é essa fonte de 30 volts, 5 amperes, que a gente recomenda para quem vai trabalhar com manutenção de notebook. O senhor recomenda algum outro modelo, professor? Olha, marca, né? Falar marca.
Mas modelo, eu sempre oriento, de 5 volts, 30 amperes. Por quê, né? Notebook, se quem for trabalhar com notebook, a de 15 não vai alcançar a voltagem do notebook, que é 20, né? 19 ponto qualquer coisa. Então, a fonte que eu indico para quem vai para tranquilo é a de 3005. Agora, a marca, tem várias marcas no mercado, né? Beleza. Pessoal, mais alguma pergunta aí? 10 horas e 22 horas e 5 minutos, tá? A gente já ultrapassou aqui um pouquinho. As melhores fontes seriam de 4 dígitos. Realmente, as fontes de 4 dígitos, elas dão uma precisão melhor, tá? Então, como o Renan Oliveira colocou aí. E o Vigilato colocou aqui que no baú da Infobay é 98 690. Deve ser por causa do dólar, né? Aí subiu para 698. Mas eu acho que tem lugar mais barato, viu, o Vigilato? Eu acho que deve ter mais barato aí Tem a MRF Ferramentas, tem a Usina Info. Amanhã, quem tiver interesse, me pergunta lá no Zap, aonde tem fonte que a gente dá algumas dicas aí, tá? Gente, vocês que estão na sala aí, não deixe de dar o joinha aqui embaixo, aqui, tá? Ó, só tem 37 joinha lá, por favor. Quem puder, quem não é inscrito no canal, se inscreve e ativa lá o sino, né? E quem puder, dá um joinha aí, caso tenha gostado aí da palestra do professor Celso. E esse material só vai deixar lá no site, no grupo? Como é que vai ser, professor? Vou deixar no Congresso. Eu vou arrumar ele, né, para divulgação. Eu vou deixar lá no Congresso, assim como depois que eu colocar no canal vídeo, que eu fiz o vídeo, só que ele ficou extenso, né? Também vou colocar o link, mas vai ser assistido aí no canal seu e no canal da Telemática. Tá legal. Olha, eu quero só passar um fornecedor que está sempre nos prestigiando, a Skytech. Ela tem 2 filiais, né? Tem a sede, eu não sei qual das duas é a sede filial, mas vocês vão encontrar a Skytech na Galeria Pagebras e lá na 25 de março. É um excelente fornecedor e que trabalha com ferramentas, instrumentos e ferramentas. É uma opção também para vocês estarem procurando aí na área de vocês, notebook, né? Ferramentas de manutenção. Ferramentas, insumos e instrumentos. O Alexandre fez uma pergunta aí, ó. Ao invés de medir os capacitores com escala de continuidade, pode usar a escala de Ohm. Assim saberemos que os componentes estão em curto. Não, Alexandre, não dá, tá? Se você vai fazer a medida de componentes na placa, se tiver mais de um componente na mesma linha, em paralelo, usando esse instrumento aí que o professor Celso está mostrando aí, não é na escala de continuidade, tá? É na escala de milivolts, tá? Então, na verdade, o que a gente vai medir em cima de cada capacitor ou qualquer outro componente que a gente achar que está em curto, a gente tem que colocar na escala de milivolt, tá? Porque o que a gente vai medir é a queda de tensão em cima do componente que tiver em curto. Então, não dá para usar a escala de Ohm. Por quê? Porque quando um componente estiver em curto e ele estiver em paralelo, todos aqueles componentes em paralelo que você for medir vai dar a mesma medida. Entendeu? Por isso que tem que se usar essa ferramenta do professor, que o professor está mostrando aí, que essa ferramenta ela vai causar um consumo ali vai passar a corrente pelo aquele componente que tiver em curto e vai medir uma baixa voltagem, uma baixa milivoltagem, tá? Então, dessa forma, consegue-se saber qual aquele componente
que está em paralelo com dezenas de outros, que vai estar em curto. Tá? Então, não dá para medir na escala de Ohm e nem na escala de continuidade. Tá? Tanto na escala de Ohm quanto na escala de continuidade, na escala de continuidade vai apitar, vai bipar. Qualquer um daqueles capacitores que estiver em paralelo vai bipar. Ou seja, se tiver 30 capacitores, os 30 vão bipar. Tá? E como aí na escala de Ohm, foi como o professor Celso explicou aí. Tá? Não vai dar para você pegar a resistência só daquele ali, tá? Que está com baixa resistência. Porque como vai estar tudo em paralelo, tá? Você não vai conseguir saber qual é o que está com baixa resistência. Tá? Então, por isso que tem que usar essa ferramenta aí, e a ferramenta, na verdade, o multímetro vai estar na escala de milivolt, não é nem na escala de continuidade, nem na escala de resistência. Ok? Beleza? Beleza, pessoal? Então, amanhã a gente está de volta. Se tiver alguma pergunta aí que não foi respondida, tá? E vocês quiserem colocar lá no nosso... pode botar lá no site no grupo do Congresso, tá? Bota lá no grupo do Congresso e a gente tenta aí responder para vocês aí. Beleza? Professor, muito obrigado aí pela presença de vocês aí, tá? E vou deixar com o professor Celso aí para as considerações finais aí. Obrigado, pessoal, que tem nos prestigiado. Nós estamos vindo aí de várias palestras. Esse é o congresso por estar aí prestigiando. É um segmento hoje que nós temos que olhar, que ele por causa do smartphone, ele ficou um pouco abandonado, e hoje nós estamos notando que tem uma carência muito grande de profissionais de manutenção, não é de formatação, profissionais de manutenção de placa na área de notebook e smartphone, notebook e desktop. E, só para acrescentar, viu, Marcos? Nós estamos, já vou até adiantar, nós estamos fechando uma parceria, ou reativando a nossa parceria telemática e clube do notebook. Né? Nós trabalhamos muito tempo junto, dando treinamento pelo Brasil, e avisar vocês que depois da pandemia, estaremos de volta telemática e clube falo smartphone, fico misturando, né? Telemática e clube dos notebook, com treinamento aí pelas capitais, né? Nós andamos aí Cuiabá, Campo Grande, Brasília, Belém do Pará, Goiânia, Joinville, norte do Paraná, com treinamento na área de notebook. Então, fica atento, né? Acompanha aí, marca aí o Marcos, né? Se inscreva no canal do Marcos, pode se inscrever no canal da Telemática também, onde nós estaremos divulgando aí esse treinamento. E o treinamento do Marcos, eu acho que agora é o momento, porque devido a esse mercado, né, de notebook está esquecido. Então, daqui a pouco, porque antigamente o pessoal de notebook agregava valor com a manutenção de celular. E eu acredito que o profissional, né, migrou, deixando abandonado o notebook. Então, quem quiser fazer um treinamento, né, se especializar em conserto de placa, né, é uma área da manutenção avançada do notebook. Telemática e clube do notebook está com parceria nessas capitais. Valeu? Então, obrigado, agradeço vocês, o carinho, né, o prestígio que nos dá estando aí conosco, né, um privilégio tê-los conosco. A gente fica honrado com a presença de vocês, e isso também é legal para nós, porque nós estudamos, né, para fazer materiais para estar compartilhando com vocês. Legal? Forte abraço, Deus abençoe vocês. Beleza.
Tá, muito obrigado aí também, a presença aí do professor Ismael aí de Canoas, né? Que está conosco aí e provavelmente vai ministrar uma palestra sobre rebalem de chips BGAs, né? A gente está conversando aí com o professor Ismael aí de Canoas e, se Deus quiser, ele vai estar conosco aí também, ministrando uma palestra sobre retrabalho em soldas BGAs, né? Ele que tem assistência técnica dele aí em Canoas, Rio Grande do Sul, e faz esse serviço aí de rebalem de chips BGAs para diversas cidades aí pelo Brasil, ok? Mas aí, para a semana que vem, a gente vai apresentar melhor ele aí para vocês, né? E ele deve dar essa aula aí sobre esse retrabalho de solda BGA. Ok, gente? Então, muito obrigado aí pela presença de vocês. E amanhã nós estaremos com o professor Daniel, com a palestra sobre interpretação de esquemas e utilização da ferramenta XGSAL, tá? No apoio aí da pesquisa de defeitos em placas. Ok? Um abraço aí, até amanhã. Boa noite a todos aí.